Este é o tempo em que os deuses desceram do céu e passaram a coabitar a terra com a humanidade. Mel Gibson acaba de anunciar ao mundo que encontrou uma versão de Jesus que a Igreja manteve enterrada por 17 séculos. Não é uma teoria, não é uma conspiração. É um manuscrito real, preservado em um mosteiro etíope tão remoto que só era acessível por corda, contendo um retrato de Cristo tão diferente do que lhe ensinaram que os homens que controlavam o cristianismo ocidental passaram gerações garantindo que você nunca o lesse. E agora Gibson está transformando-o em um negócio de 100 milhões de dólares. As escrituras judaicas ocasionalmente se referem a seres sobrenaturais. A Bíblia etíope não apenas sobreviveu, ele esperou, e o que revela sobre Jesus mudará todas as suas suposições sobre este vídeo. Se este é o tipo de história oculta que lhe tira o sono, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que você está prestes a ver vai reescrever tudo o que você pensava saber sobre Jesus Cristo, o cineasta que partiu para outro lugar. Os pais da igreja estão um tanto divididos sobre isso. Sabe, uma explicação de Gênesis 6 é que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e as acharam belas, e foram e fizeram o que homens e mulheres fazem. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmado em aramaico, latim e hebraico, sem concessões de Hollywood, sem suavização para o público comercial. O filme retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus com uma brutalidade que deixou os cinemas em choque. A flagelação, a coroa de espinhos, a lenta e angustiante marcha para o Calvário. Os críticos consideraram o filme excessivo. O público considerou-o a representação mais implacável do sofrimento de Cristo já filmada. Com um orçamento modesto, arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme com classificação indicativa R de maior bilheteria na história americana por quase 2 décadas. Mas Gibson afirmou repetidamente, publicamente e com insistência, que o filme contou apenas a primeira metade da história. Há mais de 20 anos ele vem desenvolvendo uma sequência. Ele a chama de projeto que o assombra, algo do qual não conseguiu se afastar, mesmo quando Hollywood tentou enterrar sua carreira. Agora o título oficial é A Ressurreição de Cristo. Dividido em 2 partes. Distribuição pela Lionsgate, com um orçamento estimado em 100 milhões de dólares americanos. Produção em andamento nos estúdios Cinecittà, em Roma. A primeira parte estreia na Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte chega 40 dias depois, no dia da Ascensão. Eis o que ninguém te conta sobre o que Gibson vem descrevendo. Em uma entrevista de 2022 para o National Catholic Register, ele disse que o filme não seguiria uma narrativa linear. A história entrelaçaria a ressurreição com eventos que atravessam o tempo, o passado, o presente e reinos completamente diferentes. Ele disse que a história tinha que começar com a queda dos anjos, e para isso era preciso ir a um lugar totalmente diferente, outro reino. Depois, no podcast do Joe Rogan, ele foi além. Revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional e o outro, algo que descreveu como uma experiência psicodélica. Suas palavras exatas foram: você vai entrar em outros reinos, você vai para o inferno. Você está assistindo à queda dos anjos e é aí que a coisa fica estranha. Enoque, e particularmente a cópia de Enoque que está na Bíblia, etíope. E isso, bem na verdade, reflete a Bíblia original, porque a Bíblia etíope é a mais antiga. Essa jornada exata de Cristo descendo por múltiplos céus, confrontando anjos caídos que se moviam pelo inferno, Jamá, havia sido registrada há quase 2000 anos. Não por um cineasta, nem por um teólogo moderno, mas por monges que viviam em mosteiros esculpidos nas montanhas da Etiópia. Gibson descobriu algo, e antes de mostrarmos o que é, você precisa ver a prova de que isso foi deliberadamente tirado de você. A prova cabal.
Eles enterraram Enoque e particularmente a cópia de Enoque que está na Bíblia Etíope. Essa cópia reflete a Bíblia original, pois a Bíblia Etíope é a mais antiga. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 antes de Cristo. Durante a maior parte da história ocidental, ninguém deveria lê-lo. Mas escondida em suas páginas, encontra-se a descrição de uma figura divina, tão específica, tão precisa em suas imagens, que no momento em que você a vê, apenas uma pergunta importa: por que o esconderam? O capítulo 46 de Enoque descreve uma figura com a cabeça branca como lã, o rosto repleto de graça, rodeada por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos se ajoelham. Os ímpios são condenados. No centro, ergue-se um ser de luz flamejante, julgando toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. Ao longo do livro, essa figura aparece repetidamente, não como um professor gentil, mas como um ser de autoridade cósmica aterradora, presidindo o destino de cada alma que já existiu. Agora, observe Apocalipse, um escrito por João de Patmos por volta de 95 séculos depois de Enoque. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz como a de muitas águas, como o trovão retumbante. Ambos descrevem uma espada de julgamento autoritário saindo de sua boca. Ambos retratam olhos de fogo e um rosto resplandecente com uma luz avassaladora e insuportável. Acompanhe meu raciocínio. Imagine um acadêmico sentado sozinho em seu escritório na Universidade de Iowa. É tarde. Ambos os manuscritos estão abertos sobre a mesa à sua frente. Enoque à esquerda, Apocalipse à direita. O Dr. George Nicholsberg passou décadas produzindo o comentário definitivo em inglês sobre o primeiro livro de Enoque e está lendo os dois textos lado a lado pela 100ª vez. Ele larga a caneta. Mais tarde disse que levou anos para absorver completamente o peso do que estava vendo. Os paralelos não eram sugestivos, eram inconfundíveis. Sua conclusão, o autor do Apocalipse não estava inventando algo novo. Ele estava ecoando uma visão que já era antiga na época em que João escreveu uma única palavra que o deixou perplexo. Missionários da Síria desceram até o que então era conhecido como o Reino de Acum e trouxeram consigo uma vasta gama de literatura. A Epístola de Judas, que você encontra na sua Bíblia, agora mesmo cita diretamente o livro de Enoque, nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Judas trata Enoque como uma profecia autorizada digna de estar ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Os primeiros pais da igreja, como Tertuliano e Irineu, citavam-no livremente e o consideravam uma revelação genuína. Os estudiosos que se debruçaram sobre o período do Segundo Templo confirmam que era amplamente lido, não obscuro nem marginal, estando intrinsecamente ligado ao próprio mundo religioso em que o Novo Testamento nasceu. Os autores do Novo Testamento conheciam Enoque. Eles citaram Enoque. Trataram Enoque como escritura sagrada. E então, 3 séculos depois, homens poderosos decidiram que não era mais permitido lê-lo. Em 363 d.C., o Concílio de Leodícia o rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. O texto foi considerado perigoso, perigoso demais para os crentes comuns. Essa era a posição oficial. Eles não conseguiram todas as cópias. E o que sobreviveu vai muito além de uma descrição física de Cristo. Isso reescreve toda a história de quem ele era e o que veio fazer. Mas eis o que ninguém te conta sobre como tudo isso sobreviveu: os monges que salvaram tudo. Missionários da Síria desceram até o que então era conhecido como o Reino de Axum
e trouxeram consigo uma vasta coleção de literatura. Gibson descreveu seu filme como a recuperação de algo antigo que foi deliberadamente enterrado. Ele tem razão. E o lugar onde foi escondido das pessoas que tentavam enterrá-lo é um dos ambientes mais remotos da Terra. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV sob o reinado de Anna de Aksum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas do mundo. Suas escrituras foram preservadas em gaélico, uma antiga língua sagrada que se tornou uma tradição literária cristã antes que o latim ou o grego dominassem a fé. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África, no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã. Isolada, cercada, afastada dos concílios, dos decretos, das queimas de livros. Esse isolamento salvou tudo. No alto das montanhas Tigra, em mosteiros esculpidos em paredões íngremes acessíveis apenas por cordas, e com as próprias mãos, os monges continuaram copiando geração após geração. Enoque faz parte da discussão judaica que busca elucidar esse tema. Século após século, salas escuras iluminadas por lamparinas a óleo tinta feita de minerais e plantas pergaminho de peles de animais. Cada manuscrito levava meses, alguns anos. Mesmo assim, eles o faziam porque o que estavam preservando era revelação divina, não livros proibidos, não ideias perigosas. A verdade exatamente como sempre a souberam. E aqui está a prova do que eles salvaram. Imagine um historiador de arte francês entrando pela primeira vez em um mosteiro remoto, nas montanhas, um lugar completamente desconhecido para o mundo ocidental. Jacques Mercier havia viajado para a Etiópia, especificamente para documentar manuscritos cristãos primitivos, e ele não estava preparado para o que encontrou. Ele descreveu a experiência como um choque físico. Ilustrações coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições surpreendentes por mais de 1500 anos, o encaram de páginas que nenhum estrangeiro estudou em tempos recentes. Os evangelhos de Germa, datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford, entre 330 e 660 daí, estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se sabe existirem no mundo. A Bíblia etíope contém até 88 livros. Compare isso com os 66 da Bíblia protestante ou os 73 da versão católica. Não estamos falando de notas de rodapé. Estamos falando de textos completos. O livro de Enoque, o livro dos jubileus, a Ascensão de Isaías, o livro da aliança. Escrituras completas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Escritos que os primeiros cristãos leram, citaram e trataram como sagrados, até que homens poderosos em conselhos decidiram que eram perigosos demais para permanecerem em mãos comuns. E o que esses textos dizem sobre Jesus não tem nada a ver com o que te contaram. O Cristo que eles não queriam que você visse. Enoque faz parte da conversa judaica. Estou tentando explicar melhor. Gibson descreveu o Cristo que está construindo para 2027 como algo nunca antes visto nas telas. Depois de ler os textos etíopes, você entende exatamente o porquê. Na arte e na tradição ocidental, Jesus é calmo, gentil, reconfortante de pele clara, olhos suaves, cabelos castanhos esvoaçantes, o bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. Essas qualidades estão presentes na narrativa, mas não a representam por completo. Os textos etíopes revelam algo que se esconde por trás de tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é meramente bondoso. Ele é vasto, cósmico, avassalador, tanto salvador quanto juiz curador e guerreiro luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal.
Seu rosto resplandece mais do que 1000 sóis, enquanto ainda irradia infinita paz. Sua voz não apenas fala. Ela ecoa por todos os reinos, abalando montanhas, dividindo águas, exigindo obediência de anjos e demônios. Ao seu redor, o tempo se altera, o espaço se curva. A própria estrutura da existência vibra em sua presença. Isso não é metáfora. Isso não é exagero poético. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura e mais fácil de controlar. Uma versão feita para não perturbar, para não despertar, feita para manter você sentado. Mas é aqui que a coisa fica estranha. A descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional do que qualquer coisa relacionada à sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare, leia isso de novo. O cristianismo ocidental tradicional martela uma mensagem em cada crente. Desde o nascimento, a humanidade é caída pecadora imperfeita, formada do pó, fundamentalmente separada de Deus e dependente da intervenção externa para a salvação, especificamente da Igreja, que controla o acesso a essa intervenção. O ensinamento etíope destrói completamente essa visão. O livro de Enoque nunca foi considerado escritura pelos judeus, mas acabou na Bíblia etíope. Se os seres humanos são filhos da luz, se o divino não está distante, mas já vive dentro de cada alma, então nenhuma instituição se interpõe entre você e Deus. Nenhuma. A salvação não é uma dádiva distribuída por meio de canais aprovados. É um despertar para o que já existe dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, diz Cristo nesses textos não como metáfora, mas como uma verdade estrutural literal. Siga o dinheiro. Siga o poder. E você entenderá imediatamente por que esse ensinamento teve que ser destruído. Pense em como a igreja medieval se sustentava dízimos, uma porcentagem da renda de cada família paga diretamente ao clero. Indulgências, pagamentos feitos à igreja em troca da redução da pena após a morte. Taxas para o batismo. Taxas para a extrema unção. Taxas para o sepultamento cristão, confissão, uma revelação privada obrigatória dos pecados a um sacerdote sem a qual o perdão era impossível. Toda a arquitetura financeira da instituição mais poderosa da Europa repousava sobre um único fundamento teológico, o de que os seres humanos comuns não conseguiam alcançar Deus por si mesmos. Remova esse fundamento e toda a estrutura desmorona. Se o divino já habita em cada ser humano, não há necessidade de um padre para intermediar a confissão. Não há necessidade de comprar uma indulgência. Não há necessidade de pagar pelo batismo ou pelos direitos funerários. Não há necessidade de dízimo para uma instituição que alega ter acesso exclusivo ao Deus que já está dentro de você. Não há necessidade alguma da igreja, nem como estrutura de poder, nem como operação financeira, nem como a única porta de entrada para a salvação. Essas não são questões teológicas. São questões sobre dinheiro, poder e controle sobre civilizações inteiras. Os textos etíopes também contêm uma profecia que soa como um aviso direcionado diretamente ao futuro. Uma passagem declara que, em tempos posteriores, as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da Verdade. Durante o Renascimento, os artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando a imagem de Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Ao longo das gerações, essas pinturas substituíram silenciosamente o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. A profecia anunciou isso séculos antes de acontecer. E é precisamente por isso que o Concílio de Laodicea rejeitou o livro de Enoque em 1800 depois de Cristo. Por isso que a ascensão de Isaías foi considerada apócrifa e suas cópias destruídas.
A mensagem era brutalmente clara. A salvação flui por canais aprovados. Esses canais levaram a Roma, mas nem todas as cópias chegaram ao fogo. E o texto que o filme de Gibson espelha mais diretamente jamais foi tocado. Os 7 céus que Gibson está prestes a filmar. O livro de Enoque nunca foi considerado escritura pelos judeus, mas acabou na Bíblia etíope. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem descendo ao inferno, ele estava descrevendo uma jornada que a ascensão de Isaías já havia mapeado em detalhes precisos quase 2000 anos antes. Este é um recurso exclusivo de Gibson. Este é um material que nenhum outro cineasta explorou. A ascensão de Isaías data do final do século I ou início do século II, sendo contemporânea de partes do próprio Novo Testamento. A narrativa leva o profeta Isaías numa jornada guiada por 7 níveis distintos do céu. Não se trata de uma vaga metáfora espiritual, mas sim de uma descrição arquitetônica estruturada de reinos cósmicos, cada um com seus próprios seres, suas próprias leis da realidade e sua própria proximidade com o divino. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. As escrituras judaicas ocasionalmente fazem referência a seres sobrenaturais. Na segunda, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. Na terceira, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada e encontra uma arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. Ao chegar ao sexto céu, Isaías desaba. O esplendor dos seres ali presentes é demasiado para um corpo humano suportar. E, no entanto, mesmo a sua glória é apenas um reflexo de algo infinitamente maior que aguarda acima. Depois, o sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza. Isaías contempla o amado, uma figura de autoridade radiante prestes a descer à existência humana. E é aqui que o texto se torna surpreendente. Ele descreve a descida de Cristo com detalhes extraordinários. Ele não cai simplesmente do céu para a terra. Em cada nível, ele vela deliberadamente sua própria divindade para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. No quinto, como um dos da quinta ordem, seu brilho diminuindo a cada estágio. Não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe contê-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações. O infinito comprimindo-se no finito. Isto não é um acidente. Isto não é uma queda. Isto é um ato cirúrgico de auto-ocultação realizado pelo ser mais poderoso que existe, executado nível por nível em múltiplas dimensões com total intencionalidade. Em cada etapa da descida, ele escolhe ser menor. Não porque precise, mas porque a missão exige isso. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança completamente alheios à presença cósmica oculta naquele pequeno e frágil corpo. Somente Deus o Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. Todos os outros seres da criação foram enganados não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. Acompanhe meu raciocínio, pois a crucificação nesse contexto não é o que o cristianismo ocidental descreve. É uma ruptura cósmica, a própria fonte da vida. O ser cuja palavra sustenta cada átomo da criação, a cada instante, está experimentando a morte. Não metaforicamente, na verdade. O ponto de origem da existência silenciou. Esse silêncio remodela a própria estrutura da realidade. A escuridão no momento da crucificação não era meteorológica. O terremoto não era geológico. Esses foram os sintomas físicos da criação reagindo à morte daquilo que a mantinha unida. Todo o universo registrou o que havia acontecido, pois todo o universo havia sido construído pelo ser que acabara de parar de respirar. Então a ressurreição, não um corpo retornando à vida,
O ser mais poderoso que existe recuperando toda a sua glória ilimitada após ter confinado voluntariamente esse poder à carne humana. Todas as camadas de limitação arrancadas simultaneamente. Com todos os véus removidos, o brilho total se revelou. Não gradualmente, não suavemente, não de uma forma que alguém por perto pudesse suportar sem desmoronar. Os discípulos que presenciaram a cena não encontraram consolo. Foram destruídos. Os guardas do túmulo desabaram diante da proximidade com algo para o qual seus corpos não tinham capacidade. A pedra não rolou porque alguém a moveu. Ela se moveu porque o que estava atrás dela não podia mais ser contido. Essa é a ressurreição que Gibson diz querer filmar. E a ascensão de Isaías descreveu exatamente essa sequência. A descida em múltiplos níveis, o ocultamento deliberado, a crucificação como ruptura cósmica, a ressurreição como pleno esplendor liberado. Quase 2000 anos antes de Mel Gibson nascer. Ele não está imaginando algo novo. Ele está resgatando algo antigo, a palavra viva. As escrituras judaicas ocasionalmente se referem a seres sobrenaturais. Nas igrejas etíopes de hoje, a visão cinematográfica de Gibson já existe como teologia viva. Cristo é conhecido como Exia Beahir, Senhor do universo majestoso e gentil fogo e luz, poder e compaixão. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, rodeado por halos dourados radiantes, plenamente humano e inegavelmente cósmico ao mesmo tempo. Na tradição ocidental, Jesus oferece primeiro o consolo. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude de quem está diante de você. Depois vem o consolo. Nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, está restaurando a criação danificada ao seu projeto divino original. Quando ressuscita os mortos, está ordenando que a própria vida retorne ao seu lugar de origem. Todo milagre é a mesma declaração expressa de forma diferente. Eu construí isto e ainda reconhece a minha voz. Cristo é descrito nesses textos como a palavra viva, a vibração, através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase 2000 anos que soa surpreendentemente próximo da física moderna, descrevendo a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse retirada, a criação não entraria em colapso. Não se deterioraria. Simplesmente deixaria de existir instantaneamente. Eis o que ninguém te conta sobre o quão perto esses textos estiveram de se perderem completamente. Imagine o Dr. Steve Delomarter sentado do outro lado de uma mesa de conferência em uma sala cheia de acadêmicos ocidentais medievalistas, teólogos e historiadores, cada um deles sugerindo educadamente que os manuscritos de Joseph Smith, que ele passou décadas catalogando no Hill Museum and Manuscripts Library, em Minnesota, eram curiosidades regionais, notas de rodapé interessantes para a história principal do cristianismo, mas não fundamentais, não centrais. Ele disse que a parte mais difícil de sua carreira foi convencê-los de que estavam errados. Ele estava certo. As equipes modernas de digitalização estão agora confirmando exatamente o que ele argumentou. Os evangelhos de Germa revelam uma tradição de produção de manuscritos iluminados no reino de Axum durante a Antiguidade Tardia que rivaliza com qualquer coisa produzida na Europa. Os historiadores estão sendo forçados a reconsiderar onde as tradições intelectuais cristãs mais avançadas realmente floresceram durante o primeiro milênio. A resposta não é Roma. A resposta não é Constantinopla. A resposta
está naqueles mosteiros encravados em penhascos iluminados por lampiões a óleo, preservados por homens cujos nomes ninguém registrou. A convergência. Gibson sempre descreveu as Escrituras como história verificável. Ele se declara abertamente um cristão profundo. Ele diz que confia plenamente na Bíblia. No entanto, a visão que ele descreve constantemente Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não provém da Bíblia ocidental padrão. Ela provém da Bíblia etíope. Quer Gibson tenha se baseado diretamente em fontes etíopes, quer tenha chegado às mesmas conclusões por meio de sua própria imersão profunda nas Escrituras, a convergência é inegável. E é aqui que a coisa fica estranha. O Jesus sereno da arte renascentista era sempre uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque. O descendente cósmico de Isaías, a palavra viva, que mantém a realidade unida pelo som de sua voz. Esse era o original, aquele que foi escrito primeiro, preservado por mais tempo e suprimido com mais agressividade. E durante 17 séculos, bilhões de pessoas nunca souberam que ele existiu. Se o filme se mantiver fiel, a visão que ele descreveu ao público em 2027 não encontrará o Jesus ocidental familiar. Eles encontrarão um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada que escolheu se comprimir em carne humana. Vivencie o sofrimento e a morte em tempo real. Sinta cada ferida e cada traição. E então retorne à plena radiância divina em um instante que abalou a própria estrutura física da realidade. Pense no que os monges que preservaram isso entenderam e que nós esquecemos. Eles sabiam que a versão de Cristo que estavam copiando não era a versão que o poder queria que circulasse. Eles sabiam que cada geração do cristianismo político havia trabalhado para reduzi-lo, para torná-lo controlável, institucionalizado, acessível apenas por meio de canais aprovados. Eles copiavam mesmo assim em salas, onde a única luz vinha do fogo, com as mãos que desenhavam com penas de junco para plateias que jamais conheceriam em uma época que nem sequer podiam imaginar. Por 17 séculos, eles mantiveram a tradição. Homens anônimos em salas escuras guardando uma versão de Cristo que a instituição mais poderosa da Terra tentou apagar, protegendo algo que acreditavam que o mundo um dia precisaria. E agora, finalmente, um cineasta com um orçamento de 100 milhões de dólares e 20 anos de obsessão está nos estúdios Cineita em Roma, preparando-se para nos entregar essa visão. Os monges nunca souberam seu nome, mas guardaram o que ele precisava. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada de forma tão completa que bilhões jamais souberam de sua existência, que outros textos estão guardados em mosteiros encravados em penhascos, aguardando para serem revelados? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você quiser estar aqui quando desvendarmos a próxima escritura proibida, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque existem livros nesses mosteiros que fazem o livro de Enoque parecer um mero aquecimento. Livros sobre a natureza dos anjos. Livros sobre o que existia antes do dilúvio. Livros que descrevem eventos que ainda não aconteceram.